Gabriel, vou aproveitar, já vou fazer meus cumprimentos iniciais. Pode aproveitar. A gente já... Então, boa noite a todos. Registro aqui minha satisfação em participar desse encontro. Reúne os profissionais comprometidos com a gestão pública municipal, né, e, em especial, com a sustentabilidade fiscal dos municípios. Né? Afinal das contas, vocês são protagonistas silenciosos da manutenção dos serviços públicos essenciais. Então, aproveito aqui para agradecer o convite pela Gabriela e também pela organização cuidadosa do evento. Cumprimento também os colegas da bancada que me antecederam. A honra de dividir aqui o espaço dessa troca técnica, doutor Leonardo Afonso, doutor Rodrigo Pires, meu colega de mestrado. Passo aqui também um cumprimento especial a Isabel, que me mandou uma mensagem aqui no privado, falando que está participando aqui do evento. Então, boa noite a todos. O meu tema, eu vou falar um pouco de processo administrativo como ferramenta de inteligência fiscal. Né? Vou tentar passar uma abordagem um pouco diferenciada, abordando alguns temas a respeito do processo administrativo e como que isso fortalece ou pode ser utilizado, aprimorado, para se tornar uma ferramenta eficaz no processo de arrecadação. Então, pode passar para mim, por favor, Gabriel. Então, o primeiro ponto, essa introdução, como que seria, né, como que isso se daria? Porque quando a gente fala em processo administrativo, desculpa, eu pedi desculpa antecipada, também estou com uma tosse, fui acometido por uma virose, então pode ser que eu tenha algumas interrupções, já peço desculpa antecipada. Mas voltando, porque quando a gente fala de processo administrativo, muitas vezes ele é visto ou como mera formalidade, ou como uma ferramenta exclusiva de defesa do contribuinte. Né? Mas, na verdade, o processo administrativo ele pode funcionar como uma poderosa estrutura de inteligência fiscal. No processo administrativo que o Estado deixa de ser impositivo, né, simplesmente um instrumento de cobrança, assegurando que a arrecadação aconteça com base em conformidade jurídica, o que, na verdade, legitima a cobrança do imposto. Né? Nesse contexto que, quando bem estruturado, esse processo permite que o município arrecade com segurança, legitimidade e menor judicialização. Pode passar para o próximo, por favor. Então, basicamente, a gente tem 3 etapas dentro do processo administrativo. Claro que cada município vai ter a sua realidade e a gente, enquanto profissional, né, advogado, né, quando a gente advogado quando defende os interesses privados por exemplo, contra os municípios, a gente se depara com realidades totalmente distintas. Cada município tem uma forma de atualização, uma forma de previsão na legislação. Então, minha abordagem aqui, ela parte mais de uma visão geral, né, partindo, por exemplo, do que é feito no âmbito da União Federal, do Estado aqui de Minas e do próprio município de Belo Horizonte, mas também são aspectos gerais, que podem ser adaptados, devem ser adaptados, igual o pessoal já falou antes, de acordo com a revisão da legislação de cada ente municipal. Então, a gente tem basicamente 3 fases determinantes dentro do processo administrativo. A primeira é o lançamento, né, que é a notificação sem lançamento, né, que ele registra a ocorrência do fato gerador, do IPTU, via de regra, ser proprietário de bem imóvel em 1º de janeiro, essa mais ou menos é a regra que é seguida pelos municípios, e a partir daí o contribuinte é notificado, esse lançamento ele é feito via de regra de ofício, né? O município automaticamente gera a guia do IPTU e manda, né, e na guia tem a identificação do sujeito passivo, né, apuração da base de cálculo, aplicação da alíquota, além de eventuais penalidades. Essa guia é gerada, enviada para o contribuinte, e ali, a partir da notificação do contribuinte, a gente tem o primeiro ato, a primeira etapa dessa fase do processo administrativo. A partir dali, o contribuinte, ou a legislação, deve prever, preferencialmente, 2 possibilidades, né? Ou pagamento dentro de um prazo razoável, via de regra se aplicam 30 dias da notificação, ou a possibilidade de impugnação ou recurso dessa notificação, que nada mais é do que a manifestação do contribuinte contrária àquela cobrança por alguma razão, seja ela qual for, né? Alguma razão de fato, alguma razão de direito que o contribuinte entenda
que aquela cobrança não é legítima. Então, a partir daí, o município passa a ter a necessidade de estruturar, né, uma repartição, ou um órgão, uma comissão, que vá tanto processar essa impugnação, esse recurso, quanto avaliar e julgar esse recurso, né? Então, dentro dessa lógica, a segunda etapa, que essa é a etapa de análise e julgamento. Na verdade, a segunda e terceira etapa, elas meio que se complementam, mas, não, na verdade, as 3 etapas, né? Mas eu digo que a gente não consegue ver uma diferença muito, muito evidente entre cada uma delas. Mas, a partir do fato gerador, a gente tem a notificação, o contribuinte apresentou e instaura, com a apresentação da sua impugnação, o seu recurso, o que a gente chama de contencioso administrativo, né, em que aí o órgão deve estar organizado tanto para processar e julgar essa impugnação. O que seria o julgamento da impugnação? Via de regra, tanto na União, Estado e aqui no âmbito de Belo Horizonte, a estrutura que se tem é uma estrutura de duas instâncias. No Estado é um pouquinho diferente, mas são 2 instâncias. A primeira, ela é composta por próprios agentes fiscais do município. Então, eles recebem essa impugnação, esse recurso, fazem uma análise e o próprio julgamento. Detalhe importante, essa instância julgadora, composta de fiscais, ela deve ser independente e imparcial, né? Não basta organizar uma junta que seja só pro forma para fim de manter o lançamento. É importante porque esse ato de revisão, a partir da impugnação do contribuinte, ele permite justamente isso, a revisão do lançamento, a fim de que o município possa tanto antecipar ou quantificar erros materiais ou formais, a fim de construir uma identidade decisória a respeito dos lançamentos que são produzidos. Então, a gente tem a primeira instância, via de regra, ela é composta dessa forma, e temos a segunda instância, que é composta, via de regra, por um órgão paritário, que envolve tanto agentes fiscais, independentes, quanto pessoas da comunidade, sejam indicados pela OAB, sejam indicados pelo Conselho de Contabilidade. Isso cada ente desenvolve a sua estrutura e toma essas decisões. Considerando a realidade de cada um dos municípios, né, então a gente vê na experiência, a gente vê, por exemplo, que a segunda instância julgadora, a primeira é composta só de auditores fiscais, e a segunda, às vezes, é o próprio secretário de Finanças, de Fazenda, né? Então, apesar que essas estruturas, elas elas pecam em relação à paridade que legitima. Quanto mais paritário, é importante entender que a paridade no julgamento administrativo, ela confere maior legitimidade para a decisão final quando resulta na cobrança, porque uma coisa é o contribuinte se deparar com um órgão exclusivo de fiscais, agentes fiscais e o próprio secretário, e outra coisa é se deparar com órgãos paritários, em que, além de auditores fiscais e integrantes da prefeitura, do município, haja também agentes da sociedade, né, indicados por órgãos de classe, via de regra, que demonstram um equilíbrio das decisões. Isso é a forma de legitimizar, né, de legitimar a cobrança final, ou o ato final do julgamento, quando a defesa do contribuinte não é aceita. Então, a terceira fase seria essa segunda instância de julgamento, né, que ela pode ser adaptada, e, por fim, né, até o Leonardo comentou, a questão de definitiva a decisão administrativa, não havendo mais recurso, essa decisão, esse crédito tributário consolidado, ele pode ser inscrito em dívida ativa, né, deve ser inscrito em dívida ativa, então aí envolve a Procuradoria do município, e aí vai para os procedimentos, seja o protesto extrajudicial, seja a cobrança judicial. Então, dentro desse processo administrativo, agora vamos analisar em conjunto uma estrutura, mais ou menos as estruturas desse contencioso. Pode passar, por favor, Gabriel, o slide. Então, aqui eu trago alguns elementos interessantes, ou elementos que otimizam essa estrutura desse processo. Então, primeiro,
base legal, regulamentação interna. Todo o processo ele deve ser estabelecido, né, dentro da legislação municipal, seja via lei, o Código Tributário Específico ou própria lei orgânica do município, ou via decretos e atos normativos. Mas é importante o processo todo, o processo administrativo, estar previsto na legislação. Regulamento interno com a definição dos prazos e da competência julgadora das instâncias. Então, isso tem que ser previamente definido, né? Não pode ser uma coisa, por exemplo, não pode se adequar a regra do jogo já com o jogo em andamento. Basicamente é isso, você tem que ter a previsão normativa estabilizada para poder legitimar, tudo com o objetivo de legitimar a decisão final. Normas sobre a composição da instância julgadora e então, ter essa definição também prévia em relação à primeira e segunda instância julgadora e quem vai compor. Pode passar, por favor. Dentro das instâncias julgadoras, né, de julgamento administrativo, é importante essa organização da comissão ou junta de julgamento com membros designados formalmente. Então, tanto a nomeação dos servidores que vão compor essa junta julgadora por parte do fisco e também dos membros da sociedade, isso deve vir de um ato formal publicado em diário, né, para que não haja qualquer tipo de questionamento acerca da legitimidade daquele procedimento. Está favorecendo, chamou o fiscal, fulano que não gosta de mim, já me autuou, né? Então, essa é necessidade de observância dessas formalidades. Preferência por composição paritária com autonomia técnica. Então, assim, tanto a composição paritária, que são julgadores fiscais e membros da sociedade, né, não necessariamente um representa ou defende o interesse próprio, por exemplo, os agentes não necessariamente vão defender os interesses do município e nem os membros da sociedade vão defender os interesses só dos contribuintes, né, e daí que vem a autonomia técnica de decisão, a importância deles terem autonomia técnica e imparcialidade nos julgamentos. E autuação para os membros fazendários com independência funcional e obrigatoriedade de motivação das decisões. Vou tratar disso mais na frente, mas não basta que, sempre tendo em mente a necessidade de legitimar a cobrança, não basta só decidir pela manutenção ou não do lançamento, essa decisão tem que ser motivada. Pode passar, por favor. Secretaria. Então, dentro dessa estrutura, é importante que se organize o que, basicamente, uma secretaria executiva, um núcleo de apoio, por quê? Não adianta o município criar essa estrutura, então eu tenho a instância de julgamento e tenho o contribuinte apresentando a impugnação, o recurso. Mas esse processo, esse procedimento, ele tem que andar, né? Ele tem que ter uma movimentação, então, tem que ter um órgão de recebimento desse protocolo, dessa impugnação, tem que ter uma autuação desse processo, ele deve ganhar um número de acompanhamento, e tem que ter uma secretaria executiva que consiga fazer esses atos, criar, né, essas interconexões do procedimento interno, assim como qualquer outro tipo de procedimento administrativo. Você precisa de atos oficiais, né, que vão oficiar. Então, dentro da estrutura do processo, há uma secretaria, um apoio executivo, núcleo de apoio, é fundamental. Né? Ele vai olhar tanto a autuação, registro, controle de prazo de tramitação, e pode ou não elaborar a minuta e principalmente fazer a organização documental, comunicação entre a fiscalização, os julgadores e procuradoria. Dentro do processo dos processos administrativos, há possibilidade, por exemplo, de um diálogo em que o contribuinte apresenta a impugnação e abre-se uma fase para a fiscalização que promoveu o lançamento responder ou explicar ou criar alguma explicação dentro e em razão do que o contribuinte apresentou. Também há, em determinadas estruturas, a presença nos órgãos de julgamento, sempre a presença de um procurador né, do município, do estado, enfim, que participa das sessões de julgamento, né, para defender os interesses do ente. Né? Então,
é importante haver essa secretaria administrativa que faça essa interlocução dentre os atos praticados, entre também o próprio agente fiscal em resposta em resposta à defesa do contribuinte, quanto da própria procuradoria quando ela participar desse processo. Mais uma vez, isso tudo é adaptável de acordo com a realidade de cada município. Pode passar, Ali, por favor. Então, dentro dessa lógica, é importante, porque, tendo em vista que o objetivo é um processo legítimo, né, é importante, então, que haja essa integração com a fiscalização, então, que o processo não seja estéril em relação à fiscalização, haja um compartilhamento de informações e documentos, e essa possibilidade técnica da fiscalização se manifestar após a impugnação. Pode passar para o próximo. Essa autuação articulada com a Procuradoria, né, então, que pode, por exemplo, em casos, Leonardo até deu alguns exemplos, que isso pode ser estruturado, em determinados casos, envolvendo valores, trazer a Procuradoria do município para casos específicos, né, a participação fica limitada a estabelecimento de alçadas com base em valores, né, casos complexos estratégicos, apoio, né, em alguma interpretação, em algum parecer que se faça necessário para dirimir alguma dúvida jurídica, mostrar qual que é o entendimento do município com base naquela discussão, e, principalmente, preparar com o processo estruturado, a Procuradoria, preparar a execução fiscal com base nas decisões administrativas que foram produzidas, tornando aquela cobrança mais robusta. Pode passar, por favor. E, por fim, também o que a gente encontra, e é interessante se pensar, um sistema de gestão da jurisprudência administrativa, em que há o registro das decisões, com acesso aos fundamentos técnicos e legais. Então, importante a publicização dessas decisões, do resultado dos julgamentos, para se criar um padrão decisório que possibilita a compreensão ali do que o município, e não só o município em si, mas sim o órgão julgador, o órgão, quando paritário, então, que envolve também pessoas da comunidade jurídica, da comunidade do município, não só agentes fiscais, qual entendimento se tem a respeito daquela questão que está sendo submetida ali. Isso gera segurança jurídica, tanto para o município quanto para o próprio contribuinte, que ele vai chegar ali à conclusão que, olha, em relação a essa matéria, não há o que se discutir, né? E também a decisão, ela estabiliza determinadas demandas que, eventualmente, quando não há essa estrutura, possibilitam ou abrem a possibilidade de discussão sobre qualquer coisa, né? Então, uniformização dos julgamentos, o uso de repositórios digitais, em que esse acesso seja democratizado, vamos dizer assim. Dentro dessa lógica, é importante que muitos municípios, muitos participantes podem pensar assim, mas no meu município não há comissão formal, nem estrutura técnica para julgar. E isso é a realidade de muitos municípios, né? Mas o que se deve ter em mente? Que o principal é uma estrutura mínima que é possível ser implementada, que envolva tanto a previsão legal, normativa formalizada, em atos formais, leis, normativos, regulamentos, a imparcialidade do órgão, que o órgão julgador seja independente, né, todos aqueles agentes do município que participarem de julgamentos, eles não podem estar vinculados ou forçados a decidir em favor do município. Eles devem ter independência funcional para decidir também contra os interesses do município, preservando a legalidade, né, as normas jurídicas, enfim, a realidade ali de cada processo. Fundamentação das decisões, né, que envolve uma decisão fundamentada em que os argumentos do contribuinte eles são analisados e ponderados, competência legal expressa, respeito ao contraditório e ampla defesa, que envolve justamente essa análise específica, tanto das fases dos procedimentos estabelecidos na lei, nos regulamentos, quanto da análise específica, objetiva e pontual de cada uma dos questionamentos que são elaborados e levados pelo contribuinte. Então, nesse cenário, mesmo com a equipe reduzida, é possível criar comissões julgadoras, publicar normas internas e padronizar as decisões. O que não pode
deixar que o contribuinte sem resposta, ou que venha uma resposta que seja uma resposta formal e meramente formal, na verdade, em que o órgão de julgamento, ao invés de dialogar com o contribuinte, ele simplesmente mantém o lançamento por manter com uma visão arrecadatória. Né? Dentro dessa lógica, 2 conceitos são importantes. Pode passar, Gabi, por favor. Que dentro do processo administrativo, que é o contraditório substancial. Então, não basta ter prazo ou ter a possibilidade do contribuinte se manifestar ou questionar o lançamento. É preciso demonstrar que os argumentos do contribuinte foram todos analisados um a um e, quando mantido o lançamento, foram todos mantidos, foram todos superados. Então, isso é um ônus argumentativo que o órgão julgador, aquele voltado para decidir, deve ter atenção em relação a isso, e o que implica também numa motivação técnica da decisão, que a decisão deve ser clara, fundamentada e vinculada aos fatos e ao direito. Né? Não pode ser uma decisão formal em que meramente se mantém o lançamento ou afasta as alegações do contribuinte sem explicar o porquê. Né? Isso tudo deslegitima uma decisão final no sentido de se manter a cobrança. Dentro dessa lógica, apresentar essas estruturas do processo administrativo e o que envolve essas estruturas, é importante entender que, quando o processo administrativo está bem estruturado, ele corrige os erros de lançamento e previne que os erros se repitam. Cada decisão administrativa ela passa a moldar os futuros lançamentos. Os julgamentos se tornam instrumentos de padronização e inteligência fiscal. E esse é o ponto em que o processo administrativo se mostra como uma ferramenta efetiva na arrecadação. A fiscalização ela passa a adequar as autuações de acordo com os entendimentos que são firmados dentro da instância do processo administrativo. Então, a fiscalização ela passa a entender, por exemplo, que determinadas formas de lançamento ou determinados entendimentos a respeito interpretações a respeito de como o lançamento deve ou não ser feito, elas já estão consolidadas, o entendimento a respeito disso já está consolidado. Nesse sentido, a fiscalização pode se amoldar às decisões, ou pode e deve. As decisões são proferidas pelos órgãos de julgamento, otimizando os lançamentos. Então, quando vocês têm um processo administrativo que ele a observância do contraditório efetivo, motivação das decisões, órgão imparcial, né, previsão e legislação das etapas, essas questões elas dão robustez ao ato posterior, tanto de inscrição do crédito em dívida ativa, quanto da cobrança, seja via administrativa ou propriamente judicial. Né? Então, a eventual discussão que seja levada para o judiciário, quando exaurido a fase administrativa, há uma maior probabilidade, ou pelo menos há uma maior robustez para defender os interesses do município quando já houve uma discussão travada no âmbito administrativo. Não é incomum, independente de municipal, quando a gente vai discutir uma execução fiscal no âmbito judicial, que a Procuradoria se valha do próprio processo administrativo quando ele foi decidido contra o contribuinte. Né? Então, ela junta o processo administrativo ou embasa suas razões com base no processo administrativo, e não é incomum também decisões judiciais que também se limitam à análise administrativa que já foi feita. Por mais que se pretenda discutir outros aspectos, essa decisão, né, o fato de exaurir dentro de uma instância imparcial, né, com regras formais bem estabelecidas, ela torna muito mais legítima e robusta a cobrança e a manutenção do lançamento. Isso é importante e torna o processo administrativo como esse instrumento de inteligência fiscal. Né? Então, a partir daí, com o amadurecimento e maturação da existência das instâncias julgadoras, desse processo administrativo consolidado, cria-se um vínculo virtuoso entre os 3 pilares institucionais, que são a fiscalização, a própria instância de julgamento e a procuradoria. O que torna o resultado dessa sinergia entre esse diálogo institucional, é a legitimidade, solidez
e o do crédito tributário, que se torna mais defensável e eficaz o processo de cobrança. Então, é o processo administrativo, nesse processo, que o município aprende com seus próprios erros, aprimora sua prática e evolui como instituição arrecadatória. Pode passar, por favor, Gabi. Então, já concluindo, dentro dessa dinâmica que eu pretendi demonstrar e colocar para vocês, como que o processo administrativo ele pode ser esse instrumento de gestão e arrecadação, né? Ele não se mostra, ele não é um entrave, ele não deve ser visto como um entrave, mas ser uma ferramenta estratégica, nesse sentido, né? Ele prioriza, por exemplo, dentro de um processo administrativo bem estruturado, o município pode priorizar recursos ou discussões com maior chance de êxito e assim antecipar a arrecadação, né? Então, alguns exemplos, por exemplo, para ilustrar isso, um contribuinte que eventualmente faça uma impugnação do lançamento de PTU, argumentando erro no número do lote constante no carnê, na guia, mas não questiona a metragem, o valor venal ou a alíquota aplicada. Nesse caso, a comissão de julgamento pode priorizar esse tipo de processo, corrigir imediatamente o erro material do lançamento, mantendo a cobrança do tributo com a base técnica, né? Isso vai otimizar a identificação de casos assim, torna porque uma vez que o contribuinte impugnou essa questão específica, ela sendo superada e corrigida, isso significa receita arrecadada, porque acabou a discussão administrativa e o contribuinte, a partir da correção, ele vai efetuar o pagamento, né? A partir do amadurecimento da comissão de julgamento, do processo administrativo, é possível identificar padrões e aí que permite que essas decisões sejam feitas de forma mais célere, fundamentada com base já num padrão decisório estabelecido, né? O que também torna o processo de arrecadação, ou pelo menos o processo decisório, mais rápido, né? Então, considerando a finalização da fase de julgamento, né, na hipótese do contribuinte não ver ou não interessar por discutir judicialmente, o processo, essa maturação, ela torna mais rápida a arrecadação nesse ponto. E eu acho que o ponto mais importante, né, e mais relevante dentro dessa visão é a possibilidade do município mapear os erros, mapear os pontos de evasão e as falhas na fiscalização, podendo antecipar e corrigir esses erros, né, corrigir essas inconsistências, de modo a tornar os lançamentos mais efetivos, né, os processos de cobrança e fiscalização mais efetivos, o que, no final das contas, representa mais receita, né, para os cofres públicos. Então, é por conta dessa abordagem que eu entendo que o processo administrativo ele gera um efeito concreto, que é qualificar e acelerar a arrecadação. O processo bem feito, ele não trava, ele entrega, né? E mais, fortalece a credibilidade institucional do município perante o contribuinte e do próprio Poder Judiciário. Então, basicamente é isso, Gabi. Agradeço a atenção de todos, fico à disposição para a gente debater e sanar qualquer dúvida.